Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. Rádio Cidadão. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão. A partir de agora, começa o Debate Paraíba. Os assuntos mais polêmicos do dia a dia, sendo debatido agora, na página do Rádio Cidadão, no Facebook. Radialistas e jornalistas debatendo os assuntos mais polêmicos da Paraíba. Prepare-se para acompanhar a live mais informativa da Paraíba, com imparcialidade, ética e paixão. Está no ar, com exclusividade. Debate Paraíba. Debate Paraíba. Curtam a nossa página e compartilhe esta ideia. Francisco Silva, o Mago do Rádio. Olá pessoal, muito boa noite. A partir de agora estamos começando mais um Debate Paraíba aqui na nossa transmissão na página do Rádio Cidadão no Facebook. É o programa Rádio Cidadão Live. São 22 horas e mais 12 minutos. Já pedindo aí desculpas aos nossos amigos internautas por estarmos começando hoje um pouco atrasado, mas estamos por aqui para levar até você as informações e hoje batendo um papo aí com a Daniela Luna, ela que é nutricionista e vai falar conosco daqui a pouco sobre os impactos da pandemia na alimentação, né? Esses momentos que vivenciamos, né? Nesses momentos de quarentena, esses dias difíceis que a população mundial vem passando e que não acabou ainda, é um tema muito interessante para que você possa acompanhar conosco aqui no nosso programa Rádio Cidadão Live. Eu quero dizer a você que daqui a pouquinho entra no ar conosco aqui também o Ari Júnior, né? Daqui a pouco o Ari já está se dirigindo aí à sua residência para conectar conosco aqui na nossa transmissão, para que a gente possa conduzir o programa Rádio Cidadão como fazemos durante toda a semana, 2 vezes por semana. Eu já vou trazendo aqui também na tela, né, a convidada de hoje, que vai trazer um tema hoje diferente. Hoje nós não iremos falar de política, hoje nós iremos falar sobre esse tema palpitante, um tema muito bacana, os impactos da pandemia na alimentação. Na tela comigo já está a nossa amiga nutricionista, a Daniela Luna, nutricionista, já está conosco. E já quero aproveitar, Daniela,
Pegar o seu boa noite já e agradecer e pedir desculpa pelo horário, né? Porque marcamos às 21h40, mas sempre tem aqueles atrasozinhos e a equipe hoje se formou, não se formou ainda, mas a gente vai no decorrer da entrevista se formando e é claro, a gente vai fazer um bate-papo muito bacana para que os amigos internautas possam tirar suas dúvidas. E lembrando, se você por acaso perder a entrevista, fica gravado na nossa rede social, Facebook e também no canal no YouTube. Boa noite, Daniela. Satisfação em recebê-la aqui no programa Rádio Cidadão Live. Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite. Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí para falar ainda desse tema, né? Extremamente relevante. A pandemia ainda não acabou. E aí trouxe todo o impacto nessa questão da alimentação e iremos estar debatendo aqui. Muito bem. Deixa eu dar um zap aqui do nosso programa, para você que quer participar também do nosso programa, quiser mandar um zap, tá aí, é o 988912865, na rede social, Facebook, na página oficial do Rádio Cidadão também você manda a sua pergunta, interagindo conosco, pode curtir a nossa página também, você curte, segue a gente, porque nós temos muitos temas durante toda a semana aqui em nossas transmissões, tá bom? Já começando, Daniela, para a gente já trazer esse bate-papo bem bacana aqui na nossa página, nesse programa Rádio Cidadão Live, eu já quero fazer a primeira pergunta para você, né? Você, Daniela, enquanto profissional, né? Qual foi o primeiro impacto da pandemia da alimentação? Fique à vontade. Então, o primeiro impacto, né, que causou justamente aí na população foi justamente a questão de estar fazendo aí o estoque da comida. Foi logo o início, né? O início aí dessa doença, do pico da doença. As pessoas ainda não sabiam bem como é que iria se desenvolver durante todo esse processo. Então, houve aí justamente essa preocupação de estar fazendo a estocagem de comida, principalmente aqueles alimentos de longa duração, juntamente também com produtos de higiene. Temos aqui também já a participação de internautas, Zuma Nunes, já mandando aqui uma boa noite, tema muito importante, um abraço para você, meu garoto. O Zuma, muito obrigado pela sua participação. Quem está conosco também é a Thaís Pessoa, diz aqui, grande, profissional excelente, um abraço, Thaís. Obrigado também pela sua conexão. Eu conheço Thaís, não é, Daniela? Isso. Excelente profissional também. Pois é. Ô, Daniela, com todo esse período aí em casa, em entrevistas anteriores com a psicóloga Thaís, ela relatou que começaram a surgir alguns distúrbios psicológicos, né? Como, por exemplo, a ansiedade. Qual a influência desse distúrbio na alimentação, Daniela? Então, no caso, a ansiedade, ela vai trazer diversos sentimentos, né? Diversos sentimentos e diversas emoções aí no nosso organismo. E em relação à questão da alimentação, durante esse período, as pessoas, elas descontaram um pouquinho na comida e justamente em busca de trazer um pouco de conforto, um pouco de prazer, né, nesse período aí que a gente ficou confinado, e era justamente alimentos mais calóricos, como, por exemplo, sorvete, chocolate, pizza, e aí termina refletindo um pouco nisso. Quer dizer que as pessoas, nesse isolamento todo que tiveram e ainda continuam, esses alimentos, por exemplo, ele vem a prejudicar a população no geral, principalmente, Daniela, aquelas pessoas que não têm um poder aquisitivo maior, por exemplo, né? As pessoas que não podem fazer compras de boas alimentações. Como ficam essas pessoas de baixa renda, por exemplo, com esses alimentos? Qual seria uma dica que você daria para essas pessoas que não usufruem muito, né, do mercado em questão de financeiro para ter uma boa alimentação? Qual seria uma dica sua? Então, uma solução barata, né? Infelizmente, a gente sabe que boa parte dos alimentos que são saudáveis
exige aí um pouquinho, requer um pouquinho a mais, né, de um investimento, mas uma dica, uma outra alternativa que a gente pode estar dando é justamente fazer um grande investimento aí nos ovos, né, nos ovos a gente consegue estar encontrando diversas vitaminas, diversos minerais, um pouquinho nas proteínas, nas frutas e nas verduras, que a gente consegue também ter esse contato com facilidade, um pouco mais acessível, então investindo um pouco mais em tudo isso, já consegue estar minimizando mais toda essa questão. Muito bem. Ruth Limeira, um abraço a Daniela Luna, muito orgulho dessa grande profissional. Conhece também, Daniela? Isso, conheço. Muito bem. Pessoal, se vocês quiserem interagir conosco pelo WhatsApp, fique à vontade, você manda sua mensagem de áudio para esse zap que está aparecendo aí na sua tela, 988912865. 988912865. Estamos falando sobre os impactos da pandemia na alimentação. E a convidada de hoje é nada melhor do que a nossa amiga Daniela Luna, ela que é profissional, é nutricionista e está trazendo para a gente esse tema muito bacana. Lembrando que nós temos também o nosso programa Rádio Cidadão na 104.9 FM, aos sábados, a partir das 6 horas da manhã. E é claro, Daniela também estará participando em breve pelo nosso programa aos sábados também, na 104.9 FM. O Wilson Gomes também está mandando um abraço aí, grande profissional, elogiando também aí os trabalhos da nossa amiga Daniela, que está participando hoje dessa entrevista. São muitos amigos, Daniela, que por exemplo, teve com você nessas experiências, né, nessas quarentenas, por exemplo, né, nesse isolamento social. Muitos amigos, principalmente, eu não sei, mas as amigas, pessoal de academias, eles procuraram você para pedir alguma orientação de como fazer, né, uma boa alimentação nesse momento de isolamento e voltando agora às academias? Então, durante esse período, nós tivemos que nos readaptar, né? A questão do atendimento, de tudo isso, justamente por não ter aí esse contato, né? Esse contato pessoalmente. Então, até o Conselho, mesmo o Conselho Federal de Nutrição, ele aprovou o atendimento online, que até então não era aprovado. Então, nesse momento, ele aprovou e a gente conseguiu estar fazendo aí atendimentos online. Então, no caso, tanto o nutricionista como também educadores físicos conseguiram estar aplicando aí todo esse processo via online. E aí o pessoal entrou em contato, a maneira mesmo, né, do brasileiro de estar dando aquele jeitinho e de estar conseguindo aí buscar uma alternativa. É verdade, você falou agora de serviços online, por exemplo, né, uns trabalhos aí que o pessoal está usando muito essa ferramenta da tecnologia, quando a gente sabe usar, realmente a gente tem uma aprendizagem e dá para fazer coisas boas através dessa tecnologia, essa ferramenta que temos hoje. Por exemplo, já falando de alimentos, eu estou em casa isolado, né? Estamos voltando agora aos movimentos, mas não é aconselhável você sair nas ruas, ir para o mercado, mercado tudo bem, mas ir para um shopping, ir para uma festa, ir para uma lanchonete, serviços online, delivery, por exemplo. É preocupante o cidadão fazer uma ligação para uma certa lanchonete pedindo alimento? Quais seriam os cuidados que a nutricionista daria para os internautas, Daniela, com relação a isso? Eu vou fazer um pedido, será que eu tenho que me preocupar com um tipo de alimento, mesmo que eu coma sempre esse alimento, mas eu tenho que me preocupar? Qual seria a dica que você daria para essas pessoas não consumir alimentos que venham a prejudicá-lo no futuro? Então, no caso, quando a gente fala aí da questão do delivery, se for para fazer uma comparação, né, do delivery com o restaurante, o delivery ele vai ser menos invasivo, visto que no restaurante a gente vai ter mais contato com pessoas, né, ou seja, vai estar mais exposta aí na questão do vírus. Na questão do delivery,
dependendo do tipo do alimento, no caso, dá preferência justamente a alimentos mais cozidos, porque o processo mesmo de cocção, esse processo mesmo do cozimento do alimento, faz com que diminua e reduza a questão dos micro-organismos. Então, isso já seria um ponto aí interessante também. E, claro, também está trazendo aí um pouquinho, fazendo aí a higienização, né, da questão da superfície, da embalagem, enfim, tudo isso. Então quer dizer que com todo, por exemplo, com todo o consumo aí da pergunta que nós fizemos e você respondeu, falando sobre o setor de comércio, compras, a compra de feira por sites, aliás, não é isso aqui não, perdão, com todo esse período, a pergunta que nós fizemos anterior, com todo esse período em casa, aí tivemos uma entrevista com a psicóloga Thaís, e ela relatou que começaram a surgir alguns distúrbios psicológicos, como, por exemplo, aí a ansiedade. Aí você deu a resposta, eu faço outro questionamento. Então, com todo esse consumo de alimentos, a maioria das pessoas engordam nesse período de quarentena? Será que essas pessoas estão engordam nesse período, Daniela, ou não? Então, a maioria das pessoas, de fato, terminaram tendo esse aumento, né? Esse aumento de peso, consequentemente, aí de um aumento, principalmente da massa gorda. Agora, nesse período que nós estamos aí retornando, o pessoal está mais querendo reparar aí um pouquinho esse dano. Juntou, né? No caso, a questão do comércio fechado, às vezes não era todo mundo que estava trabalhando, academia fechada, junto com a questão de estar buscando conforto na alimentação, e aí o conjunto disso tudo, na maioria das pessoas, refletiu, de fato, com um maior aumento de peso. O pessoal que gosta de uma academia, né? O pessoal que estão voltando aí às academias, não pode deixar, né, Daniela, por exemplo, de não consumir alimentos que venha ajudar a pessoa a fazer certos tipos de exercício, né? Eu não sei se haveria aí se tinha uma diferença, por exemplo, há uns tempos atrás, estava todo mundo nas academias, tranquilo, antes da pandemia, né, vivendo normalmente, entre aspas, porque hoje em dia a gente sabe que há muito tempo que ninguém vive normal, né? Mas a pessoa ia para uma lanchonete, ia para a academia, da academia ia comer um cachorro quente, por exemplo, né? Saía com os amigos para comer um salgado. E hoje eu acredito que essas pessoas não fazem mais isso. As pessoas estão indo para a academia, inclusive de máscara, né? Estão indo para a academia. Quando terminam os exercícios, essas pessoas não estão indo mais para a lanchonete. Por quê? Por causa da pandemia. E aí, será que não estaria também ajudando essas pessoas? Antigamente eu ia para a academia e saindo de lá eu já ia com os amigos, vamos lanchar, comer um salgado. Aí aquilo que você fez na academia já era. Já ia obtendo, né? Está ajudando essa pandemia, por exemplo, quando termino o exercício, eu não vou mais para a lanchonete. Deve estar ajudando, né, Daniela? Um pouquinho relativo, né, em relação a isso. Olha, deixa eu trazer aqui na tela agora o nosso amigo Ari Júnior Bernardo. O Ari está se posicionando ali com sua tela remota. Posiciona aí, Ari Júnior, direitinho aí a sua tela. Ari Júnior também, que é... Agora sim, Ari, beleza. Que é radialista também, jornalista da 104.9. Ari Júnior chega agora para completar essa bancada. Ari, estamos falando aqui, naquele tema que eu vinha falando para você durante a semana, os impactos da pandemia na alimentação. Os impactos da pandemia na alimentação. Hoje a entrevistada é ela, Daniela Luna, e a gente falando sobre esses alimentos que durante toda a pandemia causou vários impactos, né? E aqui nós estamos tirando dúvidas com a nutricionista Daniela. Boa noite, Ari Júnior. Satisfação. Chegando um pouco atrasado, mas chegou por aqui, né, Ari? Boa noite, Ari. Boa noite. Boa noite. Boa noite a você, Mago do Rádio. Boa noite aí a entrevistada nutricionista, né? Evidente, nesse período que nós estamos, muita gente aí está com peso acima do normal, e não tem coisa melhor da gente poder tirar algumas dúvidas com ela, né? E que tem realmente, o seu nome já é bastante conhecido, tem uma certa infiltração
aqui em todas as camadas aqui em nossa capital. Então, portanto, a partir de agora, peço até desculpas aí em não ter estado aqui há mais tempo, mas estava em outra missão. Mas o que importa é que nós estamos aqui agora. E pronto para fazer alguma pergunta aí, fazer alguma indagação. Aí a entrevistada Daniela Luna. Primeiro, desejar sucesso a você, Daniela. Tudo de bom para ti, tá bom? Amém. E vamos para frente, né? Com algumas perguntas, né? Vamos lá. Eu já quero aqui aproveitar e colocar uma pergunta aqui da Thaís Pessoa, que é colega também da Daniela Luna, nutricionista. Thaís faz uma pergunta aqui no nosso Facebook. Ela coloca aqui, Daniela, existem alimentos que melhoram o humor? Essa foi boa, gostei dessa pergunta aí. Com você, Daniela. Geralmente o pessoal gosta bastante, né? Então, existem sim alguns alimentos que vai ter aí algumas substâncias que vai ser fundamental aí na questão do humor. No caso, a banana, ela também vai estar possuindo aí uma substância que vai estar ajudando bastante. O cacau também vai estar aumentando aí os nossos níveis de serotonina, por isso que, geralmente, quando a gente come aí o chocolate, a gente fica mais feliz, fica mais alegre. Então, todos esses alimentos vão estar influenciando aí na questão do nosso humor. Muito bem. Ari Júnior Bernardo, deixa eu colocar Ari Júnior na tela também. Ari, faça a sua primeira indagação sobre esse tema aí. A nossa amiga nutricionista Daniela, fica à vontade. Se por acaso você fizer uma pergunta que ela já deu alguma explicação, que ela já respondeu aqui, ela dá um resumo, até ajuda os internautas. Fica à vontade. Né? A pergunta que eu faço aí a nossa nutricionista, né? Vou dizer nossa nutricionista porque há 104 horas os profissionais lá, já temos uma psicóloga, agora temos uma nutricionista, já temos um advogado. Perfeito. E assim sucessivamente, né? Vamos em busca aí dos profissionais para nos dar realmente aquela atenção que nós precisamos. Mas a pergunta que eu faço à nutricionista amiga, para você hoje estar antenado aí nos exercícios, os exercícios da vida, as caminhadas, para estar em forma, você também tem que ter uma boa nutrição. Se você pratica os exercícios e não tem uma nutrição, você está remando contra a maré? Com certeza. Eu costumo dizer aos meus pacientes, meus colegas e a todas as pessoas no qual eu posso estar conscientizando que, no caso, a receita de bolo, o casamento perfeito é a questão da alimentação juntamente com o exercício físico, a atividade física. Porque não vai adiantar você estar fazendo aí essa atividade física e não está suprindo o suficiente, não está colocando aí o combustível suficiente para estar nutrindo aí todo o seu corpo. Independente do teu objetivo. É necessário, sim, ter a alimentação juntamente com a atividade física. Daniela, nesse período que nós estamos agora, nesse momento de epidemia do coronavírus, sempre se sabe que tem pessoas que estão se dando muito mal porque perdeu o apetite, perdeu o apetite familiar, o apetite em suas residências. Então, uma pergunta que eu vou para você direto agora ao assunto. Essa coronavírus, com a boa nutrição, você também pode chegar e domar ela, né, que é uma praga mesmo, quando ela vem, ela não quer saber se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, mas você estando bem nutrida, isso aí também pode levar e espantar ela mais no seu corpo? Sim, no caso, isso daí é justamente a questão de todo um reforço do sistema imunológico. O teu organismo, quando ele vai estar 100% forte e protegido, quando esse indivíduo ele chegar a ficar exposto a esse vírus, o teu organismo, ele consequentemente vai estar forte, vai estar conseguindo combater esse vírus e está espantando. Pode até ocorrer a infecção, mas aí talvez não venha a ser de forma tão grave a ponto desse paciente, a ponto dessa pessoa vir a chegar a um leito de UTI, por exemplo. Daniela Luna, eu vou te fazer pergunta, viu? Esse é o meu objetivo. Tá à vontade. Fazer pergunta. As pessoas que gostam de beber, né? Se divertir, né? Gostam de tomar sua cerveja, seu uísque, sua cana, entendeu?
e se extrapola na bebida, qual seria uma dieta boa, uma boa nutrição para no dia seguinte ele repor as energias? Para o quê? Cortou aqui um pouco. Repete, Ari. Eu digo para você o seguinte, a pessoa que hoje, terça-feira, né? Você começa, de repente, você começa a tomar uma, ou uísque, ou cerveja, ou cana, seja lá o que for, bebida, que seja de vontade no momento, e você extrapolou na bebida. Então, no dia seguinte, você tem que ter uma boa alimentação para você suprir as energias. Então, qual seria, assim, uma nutrição, assim, que a doutora aí possa falar aqui para os nossos amigos internautas? Certo. Em primeiro lugar, no caso, seria a questão da hidratação, né? A questão da água. Isso, a questão da água, que é justamente ela que, juntamente com os outros processos aí, vai estar ajudando a estar eliminando aí justamente o que não for necessário do nosso organismo. Fora a questão da hidratação, fora a questão da água, é justamente estar aí nutrindo a mais questão de proteína, carnes magras, brancas também, se possível, no caso, o frango, o peixe, então tudo isso em conjunto vai estar aí aliviando um pouco mais. Daniela, tem aqui uma pergunta de Wilson, ele que também faz parte da nossa bancada, só que hoje ele está sem sinal de internet, mas mandou uma pergunta para a gente aqui através dos seus dados móveis. Boa noite, Wilson Gomes. Boa noite, Francisco Silva. Boa noite, Daniela. Satisfação participar dessa live do Rádio Cidadão. E a todos os internautas que estão conectados aí nessa noite. É um tema muito interessante, né, Francisco? Olha, Francisco, podemos perceber que o mercado online aumentou devido a essa preocupação e cautela para não se expor ao vírus. Isso também se explica o atendimento de saúde, Daniela? Fique à vontade, Daniela. Sim, no caso, com essa questão da pandemia, tivemos que evitar um pouco desse contato físico, né, desse contato presencial. E aí a gente teve que estar buscando aí uma outra alternativa, uma outra forma de dar continuidade a esses atendimentos. E aí ocorreu, sim, até uma liberação do próprio Conselho Federal de Nutrição, que aprovou o atendimento online. Até então não era aprovado, e durante esse período se fez necessário e importante a aprovação, e aí a gente deu seguimento a todo esse processo de consulta, de atendimento nutricional. Tem pergunta aqui de internautas. Antes da pergunta aqui, eu quero mandar um abraço aqui para, deixa eu dar uma olhadinha aqui, a Everaldo na tela. Boa noite a todos, que Deus os abençoe, amém, excelente profissional, uma grande referência, abraço a todos. Everaldo mandando um abraço para você aí, Daniela, tá certo? Amém. Tem abraço. Aqui, ele faz uma pergunta aqui, né? É verdade que chocolate, sempre quando tem nutricionista no ar, tem que surgir aí o tema também, falar sobre o chocolate, né? O chocolate ajuda no bem-estar e no bom humor? Isso, justamente. O chocolate, ele vai ter aí compostos que vai estar ajudando, auxiliando nos níveis de serotonina, que é justamente um dos hormônios aí da felicidade. Então, por isso que quando a gente faz esse consumo, a gente se sente mais feliz, justamente devido a isso. Daniela, repita, por favor, porque eu gostei dessa, eu não sabia, não. Da felicidade, repita de novo aí, Daniela, o que você falou aí, sobre o chocolate. Achei interessante, viu, Ari? Então, no caso, o chocolate, ele possui aí uma substância que justamente vai estar ajudando aí a aumentar os níveis de serotonina, que é justamente um dos hormônios da felicidade. Então, por isso que na maioria das vezes, quando a gente faz essa ingestão, a gente se sente mais feliz. Por isso que as pessoas também se sentem felizes quando recebem aí uma caixa de chocolate, né? Exatamente. Doutora Daniela Luna, quais os alimentos mais ricos em proteína? Os alimentos mais ricos em proteína são justamente os alimentos de origem animal, né? No caso, o frango, a carne, o peixe, eles que vão ter um maior teor de proteína. Quer dizer que a carne, em comparação, a carne animal e a carne do peixe, né? O peixe com a carne do boi. Qual das duas carnes aí que tem o maior poder da proteína? Então, no caso, vai depender muito da quantidade.
entendeu? A quantidade de cada quantidade vai ter uma determinada quantidade em gramas de proteína. Então, isso varia muito. Se você chega assim, doutora Daniela, você faz um exercício, você pratica o exercício, 2 horas de exercício. Você não tem uma nutricionista. É mesmo que remar contra a maré, né? Você pratica o exercício, não tem a nutricionista, não vai chegar a canto nenhum, é isso? Mas você pratica 2 horas de exercício e vem para casa. Aí quando chega em casa, você bate um prato daqui, parece um prato de um pedreiro, né? Isso aí não é bem para a saúde, né? Não. Então, no caso, qualquer tipo de atividade física, principalmente qualquer tipo de duração de atividade física, independente do teu objetivo, é necessário estar tendo aí uma orientação, principalmente do nutricionista, que hoje em dia, essa questão da modernidade aí da internet, muita gente quer ser nutricionista, muita gente quer dar dica, mas é super importante e válido que realmente o pessoal procure um profissional habilitado, que é justamente o nutricionista. Partindo para ir para o lado da política, doutora Daniela, você não acharia assim que a Câmara Municipal de João Pessoa, os vereadores, os deputados, poderiam todos eles se unirem para colocar dentro de sala de aula, que inclusive eu fui até com sua amiga também, Thaís, para que pudesse ter uma psicóloga e uma nutricionista dentro de sala de aula, dentro de um colégio, uma psicóloga e uma nutricionista. A nutricionista é de fundamental importância para os alunos, porque vai ter alimentação e você com a nutricionista ali fica mais fácil. Isso aí não era para já estar em prática hoje aqui no nosso estado? Isso, perfeitamente. A gente tem uma disciplina, até na própria faculdade, que se chama Educação Nutricional. E através dessa disciplina a gente consegue ter toda uma educação base mesmo, justamente do poder de escolha, entender um pouco o porquê. E se de fato essa disciplina estivesse presente já aí na área escolar, já iria conscientizar bastante toda a população, desde pequenininho até agora a fase adulta. Ô Daniela, falando sobre essas comidas aí em restaurante chinês, né? Esses restaurantes aí que tem muitas comidas estranhas. Eu faço uma pergunta pegando esse gancho aí. É seguro, nesse momento de isolamento social, em quarentena, é seguro comer comidas cruas nesse momento, Daniela? Então, seriam os bons alimentos? Então, nesse primeiro momento seria bom evitar, né? Porque, assim, um processo de cocção, um processo de cozimento, ele vai estar ajudando tanto na melhora da digestão, né? Como também até mesmo da mastigação. O alimento cozido a gente vai estar conseguindo aí mastigar melhor. Como também todo esse processo de calor vai estar ajudando a diminuir aí a redução de micro-organismos. Então, durante esse período de quarentena, de pandemia que nós estamos vivendo, onde o vírus ainda está exposto, não seria interessante estar fazendo a ingestão desse tipo de alimento. Qual foi a outra pergunta que você também fez? Emendando com essa aí, eu perguntei qual seriam os bons alimentos, nesse caso de comidas cruas, se por acaso se fosse aconselhar você consumir esses alimentos crus, né, nesses momentos que estamos agora, por exemplo. Eu, por exemplo, eu fui em um restaurante, né? A minha esposa, com a colega dela, me levou, nunca tinha ido. Nesses restaurantes tem essas comidas chinesas, essas comidas estranhas, né? Tem uns macarrão lá que eu achei meio estranho, que eu nunca mais vou comer na minha vida. E eu fiquei imaginando como é que as pessoas consomem esses alimentos. E na pandemia, como seria? Já que a preocupação, por exemplo, da OMS, da área da saúde, pessoal da área da saúde, é ter cuidado, principalmente nos alimentos. Aí eu achei muito bacana esse questionamento aí sobre alimentos, essas comidas cruas, né? Se seria prejudicial. Mas não existe nenhuma delas assim que você possa confiar, né? Por exemplo, o peixe. Tem gente que come peixe quase cru, ou então até cru. Quais seriam os perigos, por exemplo, do peixe? Tem pessoas que comem peixe cru. Não, na verdade, então, nesse caso, o ideal seria fazer justamente uma boa higienização, né? Uma boa higienização do peixe, uma boa higienização do próprio manipulador, da pessoa que está preparando o alimento,
né? Senão, consequentemente, vai estar contaminando aí uma outra pessoa, até mesmo estar se expondo. Seria mais ou menos isso. Muito bem, deixa eu colocar aqui mais uma pergunta de Wilson. Wilson que já mandou aqui mais uma outra pergunta. Pode ficar à vontade, Wilson. O Wilson era para estar com a gente na bancada, mas está com um problema de internet, mas ele faz as perguntas aqui pelo WhatsApp. Fica à vontade, ele dá mais um boa noite de novo. É contigo, Wilson. Boa noite novamente, Francisco, Ari e a doutora Daniela Luna. Doutora, existe um tipo de alimentação básica, as pessoas que fazem academia, musculação, existe algum tipo de alimento para manter o equilíbrio do nosso corpo, doutora? Existe algum tipo de alimento, doutora? Doutora reforma. Na verdade, o pessoal sempre busca, né, uma receitinha de bolo, um alimento mágico aí que venha estar trazendo aí bons resultados. Enfim, a questão do equilíbrio é justamente a questão da boa parte dos alimentos e só a gente tentar manter aí a harmonia. A gente não pode estar colocando só o chá como o chá milagroso e estar esquecendo do resto da alimentação, do resto dos outros micronutrientes e macronutrientes. Seria justamente um conjunto aí totalmente adequado, que isso daí só um nutricionista vai estar avaliando e fazendo toda essa questão. Ari Júnior, fica à vontade. Doutora Daniela, deixa eu fazer outra pergunta aqui agora. Nas refeições, principalmente a refeição do almoço, pelo menos, eu estou dirigindo essa pergunta referente à minha pessoa. Eu almoço, mas eu só me contento quando tomo aquele copo gigante de suco. Né? Tem que ter o suco, ou o refrigerante. Eu lhe pergunto, é prejudicial, como realmente dizem que é muito prejudicial à sua pessoa, à saúde, depois de você bater um prato, como eu não vou mentir, eu como muito bem, certo? Como muito bem. Mas se não tiver o suco ou o refrigerante, para mim o almoço não saiu legal. Isso aí é ruim também? A senhora, como nutricionista, pode nos passar essa informação? Sim, infelizmente é um hábito que a maioria das pessoas tem e, de fato, isso vai trazer aí um pouquinho de malefício no teu organismo. O que é que acontece? Se o teu estômago, vocês estão conseguindo ver, ele é mais ou menos assim, ó, desse tamanho. E aí você faz a ingestão, esse tamanho aqui já está preenchido de comida. Você vai e faz a ingestão da água. Então, o que é que vai acontecer? Ele vai aumentar, ele vai dilatar. Então, quando isso ocorre, a tua capacidade do teu estômago de tá conseguindo se saciar apenas com essa quantidade já não vai ser mais o suficiente. Ou seja, você vai comer mais e isso vai estar trazendo aí um pouquinho de malefício aí no teu organismo. Chega ao ponto da obesidade, né? Isso, termina chegando ao ponto da obesidade, né? Quando vem aliado aí de uma falta de atividade física, e aí termina trazendo essa consequência. E aí o estômago vai se acostumando, né, Ari, com o tamanho né, Daniela, com o volume que você consumiu anteriormente, vai se acostumando, aí você vai chegar um momento que não vai poder mais, pelo menos eu acho que deve ser isso, né? Se eu estiver errado, me corrija aí. Você não vai nunca poder querer comer pouco mais, porque o estômago já está... Exatamente. O estômago ele vai estar tão dilatado que aquela quantidade anterior menor que você fazia essa ingestão já não vai ser o suficiente. Então, tende que o indivíduo ele não vai ter aí uma saciedade, ele tende a comer mais. É interessante. Então, nós estamos falando, meu amigo Francisco Silva, Mago do Raio, estamos falando aí com a nutricionista, né? Mas o internauta, o telespectador que está assistindo agora nesse momento essa live, muitos querem saber quem é ela e como é que pode chegar até a falar com ela. Então, a nobre amiga, doutora Daniela Luna, nutricionista, pode passar já seu endereço e o telefone, já que para o telespectador já possa ir anotando, né? E simplesmente aí já precisar dos seus trabalhos, né? Isso, então, pode estar entrando em contato no Instagram, @danielaluna.nutri, lá já vai ter o link diretamente do WhatsApp, e aí eu já vou estar respondendo, tirando todas as dúvidas, já vai ter agendamento de consulta, enfim, já vai estar tudo lá. Repete o endereço?
@Daniela, com 2 L's, danielaluna.nutri. Agora vamos a mais questionamento aqui dos internautas. Os internautas estão também interagindo com a gente nesse programa de hoje, Rádio Cidadão Live. O Stefano Queiroga tem uma pergunta aqui, Daniela, e faz direcionada a você. Quais alimentos aumentam a imunidade para se prevenir da Covid-19 e alimentos que contribuem para uma boa saúde psicológica, já que estamos trancados? Daniela. Eita, vamos lá, 2 em uma só, né? Então, deixa essa pergunta aí fixada. Quais os alimentos que aumentam a imunidade para se prevenir da Covid-19? Então, os alimentos que vai estar auxiliando aí no aumento da imunidade vai ser justamente as frutas, alimentos do complexo B, como, por exemplo, as castanhas, os vegetais, alimentos ricos em zinco, como, por exemplo, o feijão, a carne, alimentos também que possuem aí os derivados do leite, os laticínios, né, o iogurte, então todos eles vão estar compondo aí esses alimentos que vão estar auxiliando, aumentando a imunidade e também auxiliando na questão da prevenção, né, da Covid. Os alimentos que contribuem para uma boa saúde psicológica. Então, no caso, seria justamente os alimentos que podem estar nos trazendo aí uma sensação a mais de felicidade, né? Como, por exemplo, eu havia citado aí a questão da banana, que também possui algumas substâncias que vai estar aumentando os níveis de serotonina, como também até mesmo o chocolate. Agora, lembrando que esse chocolate, o interessante seria que fosse pelo menos o cacau aí, mais ou menos uns 60% a 70%, que vai estar auxiliando tanto nessa questão do humor, como até mesmo de estar evitando aí as doenças cardiovasculares. Daniela, Mago está dando a ressonância, viu? Você está entrando e está dando aquele tempo, aquele delay, certo? De uns 4 a 5 segundos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Já cheguei atrasado, não tenho mais que fazer mais algumas perguntas a mais, né, meu amigo? Já que eu gosto de perguntar, e tendo esse espaço aí aqui, eu pergunto mais ainda, não é isso? Amiga doutora Daniela, deixa eu te fazer outra pergunta. A jaca, a fruta, né? A jaca, ela você degustar ela à noite, é perigo para a saúde? Porque já chegou um ponto também que isso já veio acontecer comigo e eu não passei bem. Isso é perigo também, você ingerir você se alimentar da jaca no período da noite para ir dormir? Então, a jaca, geralmente, ela é um alimento, uma fruta um pouquinho mais calórica, né? E aí, talvez, dependendo da quantidade que você tenha feito essa ingestão, juntamente se tiver algum outro caso associado de aumento de peso, alguma questão assim a mais de aumento de peso, ou também alguma outra patologia associada, isso pode também estar dificultando um pouco, questão de refluxo, questão de ter uma dificuldade de digestão, então tudo isso vai estar influenciando um pouco. Ari gosta de jaca, né, Ari? É sempre bom. Não vou mentir, né? É verdade. Daniela, para as pessoas que são do grupo de risco, né? Como diabéticos e também hipertensos, tem alimentos que devem ser evitados a consumir? Qual a orientação da alimentação saudável para essas pessoas que são de grupo de risco, Daniela? Então, no caso, seria justamente estar evitando, né, a questão da ingestão de alimentos embutidos, como, por exemplo, salsicha, né, o famoso aí miojo, né, que é o macarrão aí instantâneo, como também bebidas alcoólicas, açúcares, e aí a recomendação seria justamente fazer com que essas pessoas, elas sigam aí mais uma dieta mediterrânea, né, que nós nutricionistas denominamos como dieta do Mediterrâneo, que é mais voltada aí principalmente da ingestão de frutas, verduras, laticínios com baixo teor de gordura também. Eita, deu branco agora. Agora, pegando esse gancho aí, Daniela, pegando esse gancho dessa pergunta e nessa sua resposta, qual seria a importância de reforçar, né, a vitamina C e D nesse momento, né?
tanto para as pessoas que estão em grupo de risco, eu não sei como seria aí essas vitaminas para essas pessoas que têm diabetes, pessoas que são diabéticas, eu não sei, mas a doutora poderia nos explicar aí, passar alguma dica aí, no reforço da vitamina C e D nesse momento. Quais os alimentos que podemos encontrar essas vitaminas, Daniela? Certo. Só complementando aí a resposta anterior, que deu um branco aqui, mas já lembrei, é a questão das proteínas magras, né? Que no caso seria a carne e o frango é isento de gordura. Então, dando continuidade aí à sua pergunta, nesse caso, a vitamina C e a vitamina D atualmente tem tido aí muitas pesquisas relacionadas a isso, e mostrou-se que a vitamina C, a suplementação dela em uma pesquisa recente aí que eu estava verificando num estudo internacional, a suplementação dela ela foi eficaz na síndrome do desconforto respiratório, diminuindo aí a taxa de mortalidade. Então, isso daí a gente pode comparar aí um pouquinho com o Covid, porém a gente ainda não pode afirmar que, de fato, essa suplementação da vitamina C no Covid, que é eficaz, porque ainda é necessário mais estudos, mais evidências. E em relação à vitamina D, também ocorreu aí um estudo recente, onde mostra que essa vitamina, ela também tem a potência de diminuir o risco de infecção. Porém, ainda não existe um consenso aí na literatura das quantidades, de qual seria a quantidade de ingestão para estar ou prevenindo ou então tratando o Covid. É tanto que até a Sociedade Brasileira de Endocrinologia já soltou essa nota, que não existe aí um consenso, não existe uma quantidade certa a ser utilizada nem na prevenção e nem no tratamento. A Thaís, viu, Ari Júnior, a Thaís, ela já aproveita o gancho também dessa pergunta aí e faz esse questionamento aqui, ó, quais são os alimentos que ajudam a dar energia para treinar? Parece que Thaís também treina um pouquinho, ela quer saber aí, viu, Daniela? Então, no caso a gente vai estar fazendo uso aí de todos os macronutrientes, né? A proteína, o carboidrato, né? Principalmente o lipídio também. E aí, dentre eles, vai estar se encontrando aí um carboidrato, a gente pode estar encontrando aí uma fruta, uma proteína, uma carne ou um ovo, né? Uma fonte de gordura boa, uma castanha. Então, tudo isso aí vai estar dando aí energia o suficiente para estar fazendo aí a atividade física. Doutora Daniela, deixa eu te fazer outra pergunta agora, referente à minha pessoa. Eu pelo menos de manhã, quando eu saio da minha residência, eu não sou muito pegado. Olha, Ari, diz aí, ó, jaca é bom demais, o problema é comer 30 unidades. Jaca é bom demais, é verdade, grande petróleo. Então, como eu estava falando para você, doutora Daniela, de manhã, se eu sair de casa de manhã, certo? Fazer uma missão. Então, se eu me alimentar com uma banana, 2 bananas, um pedaço de maçã ou um pedaço de mamão, quando dá 11 horas do meu dia, vem aquela fome gigante mesmo, aquela fome mesmo que me ataca. Eu tenho que comer bem, mas se eu sair de casa, certo? Se eu não sair de casa, eu não comer nada, eu só venho almoçar de 2 horas da tarde. Isso aí faz bem ou faz mal à saúde? Você seguir essa norma, certo? Se eu sair, comer um pedaço de mamão, comer 2 bananas, comer um pedaço de melancia. Dá 11 meu dia, meu amigo, eu não aguento a fome, mas chega mesmo, a fome chega forte mesmo. Aí eu pergunto, isso é normal ou é o quê? É vontade própria? Não é normal, não. Até eu te responder essa aí. Fica à vontade, Daniela. Então, Ari, no caso isso é muito relativo, né? Existem pessoas que realmente já têm aí o apetite mais aumentado, que é o seu caso, como também existem outras pessoas que só de comer isso já vai ficar um pouquinho mais satisfeito. Então, nesse caso, uma observação que faltou aí, que talvez podia estar trazendo mais saciedade, podia estar dando uma tranquilizada, seria a questão da proteína, né? Tá colocando aí algum ovo, algum queijo, algo do tipo, mas lembrando que se faz necessário justamente estar fazendo essa consulta nutricional para que tenha aí todo o ajuste da tua alimentação. Qual o trabalho que procura mais? Quem procura mais o trabalho da nutricionista? É o lado masculino ou é o lado feminino?
Mas atualmente no meu consultório tá meio termo, tá meio termo. As mulheres e os homens também, eles estão aí na busca, e até mesmo os idosos, né? Cada vez mais aí na busca da longevidade também. Daniela, eu vou guardar essa pergunta aqui, porque os internautas estão fazendo perguntas aqui também, e eu vou colocar na tela, você acompanha aí e já responde. Essa aqui, por exemplo, que está na tela agora, é o Jefferson Costa. Daniela Luna, em uma dieta para emagrecimento, você indicaria alimentos termogênicos? Poderia citar 2 alimentos termogênicos, Daniela? Então, no caso, não existe uma regra, tá? Não vai existir uma regra, não vai ser todo o emagrecimento que vai estar necessitando aí da questão do termogênico. Inclusive, até o mau uso desse tipo de alimento, desse tipo de suplemento, pode trazer aí um malefício, até mesmo questão de arritmia cardíaca. Então, é necessário estar tendo todo um estudo, estar verificando todo o histórico do paciente, tá? Em relação aos alimentos termogênicos, a gente pode estar encontrando também aí um pouquinho do café, né? E tem também aí alguns suplementos que vai estar auxiliando aí nessa questão. Você interage, Daniela, com o internauta? Fique à vontade, você lê a pergunta aí, interagindo com o internauta. Fique à vontade, viu? Posso estar lendo, então? Pode. Certo. O Stefano Queiroga, né? Ele pergunta: já que o chocolate influencia o humor devido à presença da serotonina, conhecido por ser o hormônio da felicidade, posso comer uma barra de chocolate por dia? Ao longo do tempo, isso seria prejudicial? Isso não seria prejudicial? Quanto de chocolate posso consumir por dia? Então, o pessoal, ele tem esse problema, né? A gente não pode dizer que nada é saudável, que vai ser benéfico, que todo mundo já quer consumir uma quantidade aí exorbitante. Não, no caso, o ideal seria justamente apenas um tabletezinho a cada dia dessa barra aí de chocolate. Muito bem. A entrevista de hoje, gente, é com Daniela Luna, nutricionista, um bate-papo muito bacana aqui na nossa rede social Facebook, na página do Rádio Cidadão. São 23 horas. A gente utiliza aqui mais uns 20 minutinhos. Tá bom para você, Daniela? 20 minutinhos? Tudo bem. Tá. E eu quero lembrar que em breve, Daniela também estará na 104.9 conosco no programa Rádio Cidadão, num sábado que nós iremos agendar, sem sombra de dúvidas, porque são temas muito importantes que a população desconhece, até pelo fato de não procurar se informar nessa área aí de alimentação, né? Muito importante isso aí. E a gente viu, Daniela, já agradeço demais a sua colaboração conosco, porque isso vem ajudar as pessoas que são nossos seguidores, que acompanham o nosso trabalho. Ari Júnior também tem um programa na 104, à tarde. Acredito que a Ari vai agendar com você também para... O espaço também está aberto, evidentemente, doutora Daniela, está aberto. Eu apresento um programa diariamente, das 17 às 18 horas, aí na 104.9, Mangabeira FM, e o espaço também está liberado para você. O dia que você quiser, só ligar para mim e automaticamente a gente já marca essa entrevista. Legal? Certo, muito obrigada. Estarei aberta aí aos convites. Tá vendo que aqui você já ganha aí um link, né? Uns amigos. Um espaço da comunidade. Uhum. Agora vamos para mais essa aqui, ó. Segundo os especialistas, Daniela, segundo os especialistas, macarrão, biscoito e pão são de consumos básicos e devem ter crescimento mais consistente até o final deste ano, de 2% a 4%, devido ao maior número de refeições feitas em casa. Esses alimentos são saudáveis, Daniela? Macarrão, biscoito, pão, etc., são saudáveis? Então, a grande questão aqui não é a gente estar tanto denominando a questão se um alimento vai ser saudável ou não. Na verdade, esse alimento, ele vai se comportar de maneira saudável ou não, dependendo da quantidade de ingestão que você vai fazer desse alimento, né? Como, por exemplo, a gente acabou de falar aí do chocolate, eu citei, sim, o chocolate, ele possui aí uma atividade aí excelente na questão da serotonina, porém, se a gente for fazer esse uso em uma quantidade a mais do que o recomendado, isso já vai estar trazendo aí
outros malefícios. Então, no caso, seria mais a questão de manter aí o equilíbrio, de tentar estar fazendo todo um aporte, né, de todos os nutrientes, do que estar denominando, classificando como esse é bom, esse é ruim. Isso vai variar muito. Ô, doutora Daniela, essa bebida que se vende, o Red Bull, ele é prejudicial à saúde? Então, pegando aí esse gancho, né? Vai depender muito do teu objetivo, vai depender muito do teu histórico de saúde. Pessoas que já têm um problema cardiovascular já não vai ser tão indicado, né? Porque ele aí vai estar induzindo aí uma energia a mais, que isso também, às vezes, pode estar causando aí até uma arritmia, isso já não vai ser interessante. Mas para atletas de alta performance, pode estar fazendo um bom uso, pode estar tendo um bom rendimento com eles. Então, assim, é algo bem relativo que vai variar de cada pessoa, de cada objetivo. Entrevista muito boa, viu? Muito boa, amigo, com a amiga Daniela Luna. Tenho uma certeza que está tirando aí muitas dúvidas e muitos telespectadores nesse momento estão nos acompanhando aqui essa live nessa data de hoje, amiga Daniela. Então, fico feliz, né? A Lúcia Helena aqui pergunta, ótima live, esclarecendo a importância de uma boa dieta alimentar para a nossa saúde. Isso, porque as pessoas que estão em casa, a gente está fazendo as perguntas pelas pessoas, pelos os internautas, pelos telespectadores. Então, as perguntas que eu já fiz aqui, eu tenho uma plena convicção que seriam as mesmas das pessoas que estão em casa que queriam fazer também a doutora Daniela Luna. É verdade, Ari. São temas muito bacanas, né, que a população ganha com isso, com essas entrevistas que nós estamos fazendo com muitos profissionais, né, de todas as áreas, no segmento político também. A gente tem o nosso programa político aqui na live. Já entrevistamos também a Thaís Pessoa, a psicóloga, que falou sobre depressão, que até também pode ter uma ligação também à depressão nessa quarentena, e juntando também com esses impactos da alimentação nesse momento de coronavírus, por exemplo, né? Eu quero emendar, aproveitar já essa oportunidade e falar. A depressão, por exemplo, você está em casa, né, isolado nesse tempo de hoje. Você faz uma alimentação, aí você sente que não, como a Ari já falou aí, não saciou a sua fome, né? Aí continua comendo e não está saciando a fome. Está comendo, se alimentando em horários que o organismo não está adaptado, né? E daí a pessoa está consumindo demais, acaba não saciando, aí passa para outros critérios, de repente, em frente à televisão, em frente ao seu celular, vendo rede social, acaba tendo uma depressão, porque não vai conseguir, por exemplo, Ari Júnior e Daniela, se divertir da maneira que éramos antigamente, né? Juntando tudo isso aí, colabora para uma depressão, e o cara, de repente, até pode perder até sua vida em meio a essa pandemia, juntando todos esses critérios aí, não é mesmo, Daniela? Não é verdade isso que eu estou falando? Pode acontecer. Isso pode acontecer, né? É uma série de fatores. Durante esse período foi difícil, aí acredito que para todo mundo, cada um tirou aí um aprendizado diferente, cada um tentou descontar em alguma coisa, e a alimentação também foi uma delas. Então, de fato, cada um teve aí um comportamento, né, diferente em relação a isso. Muito bem. Aí a gente também, nós temos que ver também pelo lado, né, doutora Daniela e Mago do Rádio, que muitas das vezes as pessoas que fazem sua feira de frutas, né, amanhã, quarta-feira mesmo, por exemplo, tem a feira de Jaguaribe. As pessoas chegam à feira livre, né, compram todos aqueles alimentos e não sabem que naqueles alimentos ali é onde estão todos os micróbios. Se você não lava os alimentos, ainda tem gente que ainda chega lá no balcão da feira livre, essa aqui é boa, deixa eu ver se é doce, aí bota na boca. Isso acontece, né? Isso aí não faz mal, né? Porque ele não deve passar pela uma nutricionista para ver se realmente quais as frutas adequadas para que você possa dela se alimentar, né? Porque você quer pagar tudo, tá com fome, você quer comendo tudo tem pela frente, mas não sabe que ali por trás encontra-se um grande perigo, né, doutora?
Isso, e principalmente agora, né, nessa questão de uma doença infecto-contagiosa a nível aí, uma pandemia, né? Então, no caso, tá fazendo aí a compra, a utilização desses alimentos, e antes mesmo de estar colocando na geladeira, de já fazer a higienização. Não é antes de consumir, não. Antes de colocar na tua geladeira, já vai fazer toda a higienização para depois ter aí esse consumo. Porque justamente como a fruta e a verdura, principalmente em feiras, assim, elas ficam livres, né, expostos, então, consequentemente, vai ter aí uma maior exposição a esse vírus. Falando já dessa parte aí que você colocou agora, de feira, essas coisas aí, no setor de comércio, a compra de feira por site ou telefone aumentou, no qual trouxe uma alternativa a mais para o empreendedor. Uma segurança para o cliente não se expor, né, saindo de casa. Enquanto nutricionista, Daniela, você enxergou algum ponto negativo nisso? Na verdade, o único ponto negativo é porque, assim, a pessoa que ela já é habituada, tá fazendo uma feira, tá fazendo a compra, ela já tem o conhecimento, né, do alimento, ela já sabe se aquele alimento, se ele tá no ponto, se ele não tá, se ele tá maduro, se ele não está. Então, talvez o único ponto negativo disso é que, fazendo essa compra, talvez por telefone, e outra pessoa vindo a fazer por você, não tem essa mesma visão. Mas tendo em vista que a gente está passando por esse período de pandemia, então seria algo mínimo, né? Em comparado aí a estar tendo aí uma exposição e, consequentemente, vindo aí a se infectar desse vírus. Eu não sei se a doutora já ficou sabendo que nós temos uma feira, todas as quintas e nas sextas, nós temos uma feira aqui no José Américo, onde você compra os produtos. Porque a maioria dos produtos hoje tem o agrotóxico, tudo, né? E esses produtos, essas frutas que vendem aí nessa feira é completamente diferente. Né? Você não passa aí pelo crivo aí da química, né? Que se passa. Esses produtos estão se botando uma química para o produto crescer mais rápido, né? Para que o produtor possa vender e ter o maior lucro. Então, nós temos, não sei se a doutora sabe, aí dessa feira, aí no José Américo, e agora cedo, é de 6, no máximo 9 horas, já vende tudo, porque as pessoas procuram logo cedo. Então, qual o diferencial de uma feira dessa para uma feira livre, como a feira de quarta-feira, amanhã em Jaguaribe? Então, no caso, essa feira aí que você citou são alimentos que são livres de agrotóxico. Né? Esses agrotóxicos aí, eles são colocados justamente para estar, muitas vezes, para estar trazendo aí uma maior durabilidade desse alimento, tá trazendo aí o alimento, quando você vê aquela fruta muito grande, muito bonitinha, pode ter a certeza que esse alimento, ele vai ter aí um pinguinho desse tipo de produto. E já o outro, como não tem, né, esse tipo de produto, então termina que ele é mais perecível. Então, termina que ele vai fazendo com que esse tempo ele dure menos, né? Olha, Dani, se o Mago já conheceu. Você conhece essa feira? Conhece, Mago? Conheço, sim. Conhece? A doutora conhece a feira, doutora? Sim, conheço. Conheço. Muito boa a feira, viu? Muito boa. Muito boa. 23 horas, 11 minutos. Doutora, com a maior flexibilização agora em comparação a antes, e o que mudou no setor nutricionista com essa flexibilização agora em comparação a antes? O que foi que mudou no setor de você, nesse setor que você tanto entende? Quais seriam as explicações nessa questão de o que mudou nesse setor nutricionista? Certo. Então, no caso, o que mudou foi justamente a procura, né? Como o pessoal ficou durante todo esse período aí nesse grande processo aí de isolamento, consequentemente também aumentou a questão do peso, diminuiu também a questão de não estar fazendo atividade física, isso também refletiu muito. Então, agora, com essa maior flexibilização, as pessoas elas têm procurado mais o atendimento nutricional. Então, no meu consultório tem crescido bastante a procura. E também as pessoas agora, elas estão mais dispostas a visar a questão do emagrecimento, porque elas
perceberam que, no caso, essa questão do emagrecimento, ela vai além da estética, né? A questão de saúde, enfim, toda essa questão, e também estão mais dispostas aí a querer aí criar novos hábitos. Leia agora, tem uma pergunta aí, viu, doutora? A senhora interage com o internauta, não sei se ela está fazendo uma pergunta, mas pode ficar à vontade aí, você lendo e fica interagindo com os internautas. Certo. Doutora Daniela, gostaria de saber se faz mal consumir ovos fritos todos os dias, pois possuo esse hábito alimentar. Então, no caso, a questão do ovo frito é justamente a questão do colesterol, né? Ser mais propenso aí à questão do colesterol. Então, não seria interessante estar fazendo aí esse uso diariamente. Você pode estar fazendo aí, tá fazendo aí um equilíbrio a mais, né? Tá fazendo aí o uso de outros alimentos também que são gostosos também, que vai ter aí um grande aporte, até porque o consumo disso daí todos os dias, se não vir associado juntamente de um exame para que esteja verificando aí as suas taxas, isso pode estar aumentando aí todas as taxas, a questão de colesterol, enfim, tudo isso. Ari Júnior, 23 horas 13 minutos, eu estou satisfeito pelo horário também, né? Tem muitos questionamentos aí e a gente observa que os internautas vão gostando, vão se adaptando e gostando do tema, porque é um tema que interessa muito, demais mesmo. E nós estamos inovando, né, Mago? Nós estamos inovando, porque nós estávamos só com as lives falando sobre política, né? Temos que sair um pouco dessa área, porque está de manhã, de tarde, de noite, madrugada só na política. A semana passada foi muito boa com a psicóloga, né? E agora está sendo com ela. Isso aí é bom, que estão tendo respaldo da sociedade. Porque é isso que a sociedade quer. A sociedade quer saber de muitas coisas. Nós temos que trazer também para aqui um cardiologista, que mexe com o coração. Você mexeu com a psicologia da pessoa, mexe agora com o plano alimentar e agora com o coração. Então, isso aí é bom, que a sociedade fique sabendo de tudo. É por isso que nós temos o respaldo. E a doutora Daniela também que ficar sabendo que, além dessa live agora, vai também para os portais, alguns tópicos dessa live. E os portais ficam sabendo, porque, rapaz, onde foi essa entrevista? Foi na live, de quem? Mas quem ela é? Como é o nome? Como é que a gente vai para chegar até ela? Então, você sabe que o meio de comunicação sempre é bom para isso, para a gente poder levar a informação àquela pessoa que está em casa. E por isso que é de fundamental importância uma live como essa, né? Isso, exatamente. Muito importante mesmo, e todo esse trabalho que a gente vem fazendo aqui, nós vamos também levar para o rádio, que já levamos a Thaís e vamos levar a Daniela, sim, sem sombra de dúvidas, e em outras oportunidades vocês estarão aqui novamente nessa transmissão. Vamos tentar fazer aí uma live com Daniela e Thaís ao mesmo tempo, né, na transmissão, porque a gente faz um time bacana para debater, né, Daniela? Muito bom, né? Mas, Daniela, é algo que você queira acrescentar, que você diz assim... Antes dela acrescentar, deixa eu fazer uma pergunta a ela. Doutora Daniela, deixa eu fazer uma pergunta. Quem é mais fácil hoje? É o ser humano ele pegar mais peso ou ele diminuir mais o peso? O que está mais hoje em prática hoje? É o cidadão, o ser humano, ficar obeso mais rápido ou ficar mais magro da situação na qual você está? Então, em sua maioria, na verdade, é justamente a condição do aumento do peso, né? A maioria das pessoas, elas já tem essa facilidade, junto às vezes até com questão de idade, que termina baixando aí a questão do ritmo, do metabolismo. Então, de modo geral, boa parte das pessoas, até mesmo das pessoas que vão no meu consultório, é justamente isso, na questão de ter uma facilidade a mais de estar ganhando aí peso, principalmente massa gorda. E prova tanto é que o Nordeste está com o maior número de obesidade, né? Isso. E nessa pandemia que a coisa está piorando cada vez mais, é por isso que Daniela alerta, né? Nessa live que nós estamos fazendo, para as pessoas tomarem cuidado agora. É óbvio que para isso,
por exemplo, Ari Júnior, como fez algumas colocações, deu seu testemunho aí de comida, que ele não se controla. Para isso, tem que ter uma profissional, tem que ter um profissional do seu lado, na área de nutrição, por exemplo, é o que nós estamos falando agora. Então, Daniela, as pessoas têm esse costume de comer, não, vou me controlar. É como se fosse até um tipo de droga, né? Não é uma droga em si, droga entre aspas, pelo fato do vício de comer sem parar. E a pessoa quer e não consegue, né? Então, o momento é de contactar um profissional, né? Porque é o profissional que vai ajudar essa pessoa, que vai fazer com que essa pessoa melhore e seja curada desse mal, né, Daniela? Eu acredito que seja isso. Isso, então, no caso, geralmente as pessoas que têm esse histórico de compulsão é porque fazem aí um uso a mais, uma quantidade a mais dos carboidratos, principalmente os carboidratos simples, que são aqueles carboidratos de fácil digestão, como, por exemplo, o pão, o açúcar de mesa. Então, eles mesmos já possuem aí essa capacidade de estar induzindo uma maior vontade do indivíduo estar fazendo uma maior ingestão. Então, por isso que se faz, de fato, necessário estar tendo a orientação do nutricionista, que uma boa orientação, um bom plano alimentar vai fazer com que você consiga bater todas as suas quantidades aí necessárias, né, diariamente, sem que venha passar aí tanta fome, né, como é a maioria do relato aí do pessoal. Ô, doutora Daniela, qual é o certo? São 6 refeições ou 3 refeições diárias? Muito relativo. Isso daí a gente pode estar conseguindo um resultado positivo, tanto com 3 refeições, como com 6 refeições, como também um outro protocolo também que a gente pode estar utilizando no emagrecimento, que é o jejum intermitente. Então, isso daí vai ser aplicado... O que é jejum intermitente? Como é que se chega a jejum intermitente? Intermitente ou intermitente? Intermitente. Intermitente. O jejum intermitente é um protocolo que a gente pode estar utilizando aí no processo de emagrecimento, que é fazer com que esse indivíduo ele venha a ficar um período de jejum, e aí em alguns outros momentos existe uma janela aí de oportunidade que esse indivíduo vai estar fazendo aí essa ingestão, e no outro período vai estar fazendo novamente esse jejum, mas é super importante que esse tipo de protocolo seja feito com um profissional extremamente experiente e habilitado a estar fazendo isso. Eu vou fazer a última pergunta, essa aqui é a última, porque eu estou em casa isolado, os governos dizem assim, fica em casa, te vira com o que tu tem em casa. Mas aí eu sou viciado em rede social, né? Tô na minha rede social, o celular tá com todas as pessoas mandando mensagem para mim. Chega a hora da refeição, eu pego o meu pratinho, vou para a frente da TV e até às vezes eu ligo a TV, o meu prato de lado e ainda fico com o celular. Qual seria, Daniela, qual seria o momento que eu estaria me prejudicando nisso aí? O mal que eu estou fazendo para a minha saúde? Liguei a TV, estou com o celular na mão na rede social e o prato na minha frente, aonde o mais importante é você com o seu alimento naquela hora adequada, na hora certa, mas aí eu estou dividindo essa hora do alimento para 3 coisas, né, ao mesmo tempo, TV e rede social. E aí, como é que funciona isso aí? Quais são os perigos disso aí? Então, no caso, toda essa questão de estar se distraindo, né, com rede social, com TV, isso vai ser ruim, não só para a questão da alimentação, como também até do sono, né? Mas falando aí logo de início em relação à alimentação, isso consequentemente vai fazer com que você não preste atenção naquele alimento que você está ingerindo, e aí você pode não mastigar tão bem, engolir de forma rápida, ou engolir de forma inadequada, e aí termina não tendo aí um processo perfeito nessa questão aí de ingestão, né? E um outro ponto também, essa questão de estar se distraindo com a rede social e com a TV, isso também pode estar até prejudicando o sono. Pode perceber que, às vezes, quando a gente fica muito tarde aí no celular ou na TV, muitas das vezes a gente nem consegue ter o sono, que é justamente aí que esse processo aí, ele vai estar influenciando um pouco, também vai ter toda essa influência em todas essas questões. Não deu para mim ir embora, para mim ir embora não, né? É a outra, né? Minha pergunta, meu amigo Mago, não deu para me entender direito qual foi a pergunta
oficial aí da doutora a respeito aí das 6 ou 3 refeições. Desculpa. E a última pergunta que eu faço é horário, certo, das refeições, manhã, tarde e noite. E você bater um prato de madrugada, 1, 2 horas da manhã, feijão, arroz, macarrão, carne, isso é prejudicial? Né? Isso aí afeta a sua saúde? Porque se afeta, eu estou afetado por natureza. A madrugada. Estou acostumado, viu? Então, é uma comida pesada, né? Uma comida pesada para logo em seguida tá aí se deitando. Então, termina que o teu organismo ele não vai conseguir fazer essa ingestão. E isso daí vai ficar um pouco aí acumulado, né? Não faz ingestão, isso pode estar causando aí um empachamento, pode estar causando um refluxo. Então, não é bom, de fato, estar fazendo essa ingestão durante esse período. E a resposta das 3, 6 refeições? Sim, a resposta das 3 e das 6 refeições é o seguinte: não existe, em relação a isso, não existe uma receita de bolo. A receita de bolo que eu faço questão de afirmar aqui é justamente a questão da alimentação com atividade física. Mas em relação à quantidade de refeição que você vai estar consumindo por dia, isso vai variar muito, desde que todos os alimentos eles estejam dentro do cálculozinho que só o nutricionista vai fazer, que vai ser o suficiente para estar atingindo aí as suas quantidades de nutrientes diárias. Agradecido demais até com a entrevista, viu, doutora muito Daniela? Obrigada. Muito boa, muito proveitosa essa entrevista nessa live de hoje, terça-feira. Obrigada, eu quero, Daniela, aproveitar, deixar você aí à vontade para algo que você queira acrescentar no nosso encerramento dessa entrevista aqui no nosso programa Rádio Cidadão Live. Fique à vontade, passe o seu contato. As pessoas que tem muitas perguntas aí que eu não vou colocar na tela por causa do horário, mas as pessoas vão, nesse momento, anotar os contatos da doutora Daniela e vai ficar à vontade para alguns esclarecimentos que ficou faltando, de repente. Fique à vontade, Daniela. O que você acha que deve acrescentar aí, viu? Então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar aqui. Eu costumo sempre dizer nas minhas redes sociais que conhecimento compartilhado é conhecimento redobrado. Então, é justamente estar afirmando aí a questão que nutrição é com nutricionista. Não caia nessa de estar indo para outro profissional ou estar se baseando em blogueiras, enfim, em várias pesquisas aí da internet. Faça uma coisa certa, uma coisa proveitosa, procure aí um profissional habilitado, nutricionista, que ele vai ser o único aí capaz de estar resolvendo aí todas essas questões. E para estar entrando aí em contato, através do meu Instagram, @Daniela, com 2 L's, luna.nutri. Tá? Lá eu também posto muitas dicas bacanas, receitas, e quiser também estar marcando e agendando uma consulta, só entrar em contato aí através do link, que a gente já vai estar dando aí todo esse retorno. Muito bem. Fique na tela, não saia não, Daniela. Continue na tela, porque a gente encerra ao vivo e aí se despede fora do ar. Ari Júnior, meu irmão, obrigado por mais uma entrevista, mais uma parceria no nosso programa Rádio Cidadão Live. Todas as terças e quinta-feiras o encontro é certo, sempre com uma profissional ou então até com segmento político. O Jefferson ajudou aqui, colocou aqui @Daniela, isso mesmo, Daniela, tá certo? Isso, perfeito. Bom, deixar na tela aí. E Ari, suas considerações finais, Ari Júnior. Eu tenho mais que agradecer aí em nome da doutora Daniela Luna, entrevista ótima, maravilhosa, não para mim, certo? Não só para mim, mas para toda a sociedade que participaram, que ouviram, que assistiram nessa noite de hoje, terça-feira. Convite eu faço, só faço acrescentar as palavras, estou disponível lá na 104.9 para o dia que quiser, entendeu? Como a doutora Thaís já está marcada. Direitinho. Certo? Aí a gente vai fazer a entrevista, vamos testar os ouvintes, mas por telefone. Bom? Então, muito obrigado. Que o nosso paizão interno possa estar presente no caminho de todos nós, nos abastecendo com o poder do Espírito Santo e seguindo na trilha para que amanhã nós possamos juntos estar na paz do nosso Senhor. Fica na paz, muito obrigado pela entrevista e que assim seja sempre.
Amém. Obrigado, Daniela. Um abraço para você. Agradeço a entrevista, viu? Fique na tela, não sai agora, porque a gente encerra esse programa de hoje agradecendo a todos os amigos internautas, a você que acompanhou até agora esse programa. Muito obrigado pelo carinho. Na próxima quinta-feira tem mais entrevistas aqui no nosso debate no Rádio Cidadão, na nossa página oficial no Facebook. Amanhã às 5 da tarde tem Ari Júnior no programa JC, programa Johnildo Cavalcante, na 104.9, Rádio Mangabeira FM. Sábado tem Francisco Silva, Wilson Gomes e Luiz Calasboa no programa Rádio Cidadão, também na 104.9 FM. Acompanhe a gente nas redes sociais, Francisco Silva Locutor no Instagram e no Facebook Francisco Silva, e a nossa página do Rádio Cidadão. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado, boa noite e até quinta-feira, se Deus quiser. Um abraço. As notícias do dia e a participação do ouvinte no programa Rádio Cidadão.